intersticial colocada à frente do heteroparapsiquismo. Como assim? Pode explicar mais essa frase? Autoparapsiquismo é o seguinte: existem pessoas que são viciadas em processo mediúnico parapsíquico de multidimensionalidade para percepção, mas são viciadas nas coisas dos outros. Elas não desenvolvem o parapsiquismo delas e ficam presas no outro médium, naquela outra pessoa, nisso. Isso não interessa. Interessa é você desenvolver. Não interessa o que o médium vem trazer uma mensagem para você, isso é secundário. Saia do corpo, vai lá e vê você diretamente e lida com isso. Então, nós temos que afastar os intermediários. O autoparapsiquismo afasta os intermediários. São chamados atravessadores, que são endeusados, que são divinizados, que são deificados, e tudo errado. É a gurulatria, isso está tudo errado. Então, o processo nosso é desenvolver o parapsiquismo, cada um por si, para ajudar todo mundo. Entende? Vamos entender bem isso. E não ficar na dependência, como se fosse um parasita dos outros, em matéria de ver o que acontece nos bastidores da vida. O que tem nessa outra dimensão? Então, é isso que nós estamos falando. Autoparapsiquismo, ele é colocado na frente do heteroparapsiquismo. E não é nada egóico. Se a pessoa pensar bem, ela vai entender o que nós estamos falando. Agora, como a parafatologia Tenepsis Ophiuchus. Tenepsis não seria o início da policarmalidade? Sim, e daí? Tenepsis Ophiuchus e Mille Proex. Pensava que a Tenepsis, principalmente a Ophiuchus, eram características da Max Proex. Sim, tudo pode ser característica da Max Proex, desde que sejam coisas positivas. Agora, outra coisa também é o seguinte: masculino, feminino, há vários sinônimos nesse tópico que sempre associei com a Max Proex, entre os quais agente retrocognitor, amparador, sim, está certo, muito bem. Agora, poderia explicar como é um ofexista teleguiado, autocrítico, inversor, atacadista, pode ser mini proex? Sim. A pessoa está confusa com isso. O que eu quero dizer é o seguinte: uma mini proex, ela pode vir para equalizar e conciliar uma multidão. Então, por exemplo, em poucos anos, uma pessoa tem aí uma vida de 15 anos e ela concilia com aquela vida, e às vezes a tragédia de uma morte em seguida, ela melhora todo mundo e acaba a briga. Isso às vezes é muito importante. Uma outra coisa: como manter-se cosmoeticamente na sociedade sem sentir-se um alienígena? Ajudando sem egoísmo. Esse é o caminho. Vamos ajudar todo mundo sem egoísmo. Todo mundo hoje está muito consciente, sabe muito bem o que precisa. A gente só aqui informa, lembra de vez em quando, apita um pouco, sabe, a campainha para chamar a atenção, mas é isso. Agora, qual a diferença do corpo energossomático para o psicossoma? O energossomático, ele mexe mais para nós do ponto de vista da energia consciencial. Então, ele é uma ligação. É uma espécie assim de superbonder que liga o corpo dos desejos ao corpo humano. É só isso. Agora, nós estudamos 4 corpos e não 3. E esses milhares de corpos que o povo pode achar que tem, isso tudo é possível. Mas é na cabeça da pessoa. O que funciona mesmo são esses 4. O resto tudo para nós não é coisa prática. Isso é teoria, é lirismo, é romantismo, é tolice às vezes romântico. Agora, outra coisa. Eu morei no Espírito Santo e queria saber como é que foram os eventos do Espírito Santo. Qual seria o local que relatou? O caso todo é o seguinte: a turma esteve lá, andou trabalhando, já tiveram aí, trouxeram o relatório deles. Não houve fenômeno maior durante o período da turma lá. Tinha 7 pessoas que estiveram trabalhando para ver. Mas já estabeleceram as coordenadas para começar o trabalho lá no outro nível. Também tiveram contato com a turma toda, o ambiente já melhorou, a turma já sentiu pela energosfera e a qualidade que houve. Eles já tiveram aí depois disso e agora estão começando um novo trabalho em outras bases, uma situação melhor. Todos que foram lá gostaram da experiência, muito embora não tenha tido fenômeno gritante, grande de nada. Mas a examinar, por exemplo, uma casa que é uma tapera, que é muito mal assistida em matéria de energia, examinar o local onde tem as coisas, que são pedras de milhões de anos, aquilo, né? E uma condição difícil. Mas eles já estabeleceram, o que era importante, é estabelecer a programação para a exploração da pedreira. Lá pode explorar, para vocês terem uma ideia, durante talvez 5.000 anos. Não vai acabar as pedras, não vão acabar. Tem reserva para 5.000 anos. Se for tirar, com grande proporção cada dia. Então, por aí vocês veem. Não é fácil. Agora, não houve coisa maior
de apresentação nem nada. Agora, eles acham que houve muita assistência. Principalmente naqueles dias que eu falei, que era o dia 3 e 5 aqui, né? Que apareceu o alvo. Eles já guardaram o nome, as coisas todas. Ficaram sabendo disso depois que vieram para cá. De modo que vamos ver o que vai dar certo. Né? Se o espírito fica santo ou não fica, né? Lá, nessa área. Muito embora lá não é mais Espírito Santo. Ali já é Minas Gerais. É o estado de Minas Gerais. Entende? Que onde tem mais pedra mesmo é nas Minas Gerais. Professor Valdo, esse dia matemático ele tem que ser espontâneo ou com o tempo a pessoa pode identificar algum tipo de atividade que quando ela faz aquilo parece não, que... a hora que começar a dar euforia, vem a primeira, aí pode vir o Cipriano. Com o Cipriano tudo muda. O dia matemático é, vamos dizer assim, no início, no princípio, do começo, é o fator desencadeante para chegar até o Cipriano. Mas eu queria saber assim, então, por exemplo, você fala muito da reflexão. Aí vamos supor que se a pessoa começa a criar uma rotina de reflexão, ela começa a ver que os dias dela vão aumentando o percentual em termos matemáticos. Ela vai anotando isso aí que ela vai ver. Mas então, todo mundo teria algum tipo de atividade que se a pessoa praticasse aquilo mais... Quanto mais a pessoa se recolher de quando em quando para aprofundar o processo, melhor ela fica do ponto de vista de psicossoma. Todos os surtos, todos os 5 minutos, 5 minutes, tudo isso vão desaparecer. E ela vai coordenar melhor, com equilíbrio, as ações, a conduta, o modo de pensar. Outra coisa, esse é o único caminho para chegar na retilinearidade de pensamento, pensenização. Mas aí Então, o dia matemático, eu considero que é um assunto sério, muito mais sério que isso que está escrito aí. Então, É importante, é relevante para o povo, porque é muito desperdício. São dias ociosos para a maioria das pessoas. Elas não veem que teve um dia. Mas então a própria pessoa ela pode começar a provocar esse dia matemático? Pode, desde que ela continue, ou permaneça, ou se mantenha dentro do equilíbrio de energia, ela caminha para o dia matemático. É inevitável. Eu não posso contar para vocês quanto dia matemático eu tenho um monte. Isso para mim eu não levo em consideração mais há muitos anos. Agora, eu sei também quando eu estou under ataque. Ainda tem isso. Quando eu estou trabalhando muito, estou mexendo com muita consciência, coisa que está perturbando certos núcleos ativos aí entende? Do lado piorzinho, tem também o processo do revertério. Agora, antes da A gente mexe em caixa de marimbondo. Olha, não é todo dia que você vai ter, igual que eu tive ontem, por exemplo, uma borboleta desse tamanho, 2 vezes me atacou, sentou. Olha que eu estou passando aí no jardim, tem umas borboletas enormes aí, você já viu? Agora eu pensei que fosse passarinho, quando eu vi era borboleta, eu falei assim, agora passa para cá. Aí ela deu uma volta, daí a pouco bateu de novo. Entende? Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, é a hora que não é borboleta, né? Temos que ver isso aí. A vida é assim. Agora, esse é o dia da borboleta, o dia matemático. Ele é mais temático, para o positivo. Ele pode durar mais de um dia? Depende da pessoa, Cipriano. É o que eu falo, é a primeira. Cipriano, ciclo de primaveras energéticas. Valdo, aqui do outro lado. Eu estava vendo aqui na página 9, na exemplologia, que a aquisição da casa própria é um dia matemático executivo. Por que ele não é um dia matemático aquisitivo? Se eu estou falando de aquisição da casa própria. Qual que é o número aí? Exemplologia. Exemplologia. O dia matemático aquisitivo, do término do curso e consequente recepção do diploma profissional pessoal. Dia matemático executivo, da aquisição da própria moradia. Isso. Ele é mais do que aquisitivo, ele é executivo, porque sem casa você não tem outras coisas para fazer, você não tem base. Agora, por exemplo, o diploma é a coisa mais séria do que a casa. Adquiriu. Agora, o distributivo é o da primeira prática da tarefa energética pessoal diária, a TENEPS, junto com o estudo, acima de tudo. Agora, a casa, que é a base de tudo, a casa é o símbolo da aquisição, mas muito mais sério que a aquisição.
é a implantação do seu trabalho profissional. Se você não tem casa, não adianta. Você vai falar, tem carro, eu tenho computador. É aquilo que eu já falei. Nas minhas empresas, por exemplo, às vezes aparecia a pessoa que tinha 5 filhos. Ele queria comprar primeiro um carro, não queria arranjar uma casa para esses 5 filhos. Não, primeiro é a casa, depois você pensa em carro. Tem tanto ônibus.